Olá a todos, bem-vindos a uma nova conversa do Innovations for the Future Game World Builder Interview, neste contexto com o Gil Penha Lopes. Olá Gil. Olá, Marco. Gil, tu és um dos co-founders, és um dos Game World Builders do Centro de Investigação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que se chama CE3C. Queres falar um pouco o que é o centro? O que é esse centro? O que é que tu fazes lá? Dá-nos numa pincelada, o que é? Olá, Marco. Então, se é a 3C, assim, perto do meu coração. Eu, na altura, em 2015, creio eu, 2016, era coordenador do CCM, um dos grupos muito conhecidos em Portugal e internacionalmente no seu trabalho em alterações climáticas, maioritariamente. E, àquele momento, estava a haver cá em Portugal, há praticamente 7 anos, um convite aos grupos se fundirem e promover também um bocadinho mais da multidisciplinariedade. E uma das ideias foi um grande grupo que já existia na Faculdade de Ciências, que era o CBA, o Centro de Biologia Animal, de, começou a convidar grupos dentro da faculdade, coisa que eu gostei bastante e o convite até promovi esta onda de vários grupos dentro da faculdade, de áreas diferentes, geologia, matemática, engenharia, se poderem fundir e trabalharmos mais próximos como dentro do mesmo centro de investigação. Não foi essa a estrada que muitos dos centros, dos grupos escolheram. Houve também muita escolha por áreas, se fundir com outros grupos em áreas similares noutras partes do país. E então o CBA, que já tinha vários grupos de investigação lá dentro, juntou-se com o CCM e dois outros grupos nos Açores. E então daí surgiu o Center for Ecology, Evolution and Environmental Change. E a partir daí, eu creio que nós fomos avaliados a primeira vez em 2017 e fomos formalizados como centro de investigação. E recentemente, eu creio que o ano passado, nos fundimos agora em laboratórios associados, ou seja, além de centro de investigação, juntámos a mais outros centros de investigação no país, com Évora e outros lugares, fizemos este laboratório associado Change, de alterações globais e de sustentabilidade. E pronto, e então sinto alegria por ter sido, como coordenador do CCM, de criar este novo ser. Grato, Gil. Compreendo que escuto que a tua ação, quer no CE3C, quer no CCM, prefaz à volta de uma década, talvez um pouco mais de uma década, Hum. enquanto investigador nesta área das alterações climáticas e do que se está a passar, sim? Sim, eu estava a meio do meu pós-doc, em 2011, a trabalhar na Dinamarca em modelação de sistemas ecológicos para filtração, para promoção de fitoetares usando os mangás na costa leste africana. E de repente disse, não, basta, eu quero outra coisa. E ao viajar para Portugal, uma das viagens, falei com o David Avelar. Naquele momento, o grupo começou em 2000, o grupo CCM começou à volta de 2006 para criar, liderado pelo professor Filipe Duarte Santos, para criar dois grandes relatórios sobre a adaptação às alterações climáticas de Portugal, trazer o tema, trazer os cenários. E o David começou a trabalhar pouco tempo depois lá. E eu, quando falei com ele, senti assim uma aura, ou seja, um grupo que tinha uma governança muito diferente, tudo pessoas jovens, sentia a chama em todos eles. E uma vez fiz uma pergunta que, se não houvesse dinheiro para todos, quais é que eram as possibilidades que estavam em cima da mesa? E houve um dos investigadores, o Pedro Garré, que disse, eu divido salário. E para mim aquela paixão, o tema e a governança e aquela forma de lidar com outras possibilidades sem ser, ficam cá os mais fortes, o que seja. Eu tive um sim, portanto mudei o meu pós-doc, continuei a fazer o pós-doc no CCM, entrei na área da sustentabilidade integral e também apoiei áreas da mitigação e adaptação. E, e pronto, e a partir daí foi uma aventura que começou no final de 2011, a princípio de 2012. Tu estás a trazer esse cheirinho do que é novo, das coisas novas, não é? Como estavas a dizer com essa pergunta. Então, o que é que
quais foram as propostas novas que nestes 12, sensivelmente 12 anos de investigação, tu viste aparecer e trouxeste para cima da mesa, quer seja no CE3C, quer seja no antigo centro. O que é que veio de novo? Falaste na governação nova, como é que foi os métodos de investigação? Portanto, o que é que veio de novo para cima da mesa? Quais foram os espíritos novos ou as experimentações novas que veio para cima da mesa com estes grupos? Grato. Marco, o meu sim ao CCM veio depois de uma grande transformação interna e uma forma de ver diferente a ciência. Ou seja, eu em 2010 tive assim, à volta dos 30 anos, assim, um grande convite a refletir a quem é que eu era. E depois de ter fechado um projeto de 5 anos em que fui coordenador executivo em África das fitoetares, voltei lá e as fitoetares estavam abandonadas, ninguém sabia daquilo. Falei com os meus colegas cientistas, estava tudo a pensar em publicar artigos científicos, ninguém queria saber do que é que lá tinha acontecido durante 5 anos. E eu, calma, e quase a sair de ciência. E foi aí que, quando falei com o David, vi uma oportunidade. Estava nesse momento muito a estudar teoria integral, de Ken Wilber, e, e foi uma altura em que andei a viajar também, houve ali uns meses, conhecer ecovilas, movimento de transição, permacultura, portanto, tudo foi um contexto novo que se abriu para mim, ou seja, a dizer, poxa, isto é muito mais aquilo que eu quero promover e estudar como cientista, e o Dragon Dreaming e outras formas de governança que encontrava nas ecovilas e assim. E então foi aquele grupo de investigação que tinha mais memes deste tipo de comunidade em que eu tinha um sim também para viver. E então o meu sim foi, ok, começou a fechar o meu processo, houve uma integração, houve um sim, houve uma energia. Ganhei um grande projeto europeu de adaptação às alterações climáticas também, e então decidi, a abertura nos projetos, as propostas tem que ser mais ou menos detalhada, mas já inclui bastante community-led initiatives, ou seja, comunidades lideradas, iniciativas lideradas pela comunidade, dei alguns exemplos, e aquilo entrou assim como uma parte interessante de um projeto mais ou menos convencional. E quando ganhámos o projeto, pronto, foi, ok, sim, é preciso concretizar todos os outputs do projeto e temos a margem de manobra em Portugal para trazer estes temas para cima da mesa, das ecovilas, da transição, da permacultura. E naquele momento eu também conheci o André Vizinho, que estava com interesse em investigação à ação participativa. Então fomos os dois a um workshop em Portugal, o primeiro, e estávamos lá à volta de uns 7 ou 8 pessoas, há vários estrangeiros e poucos portugueses. E foi aí que eu percebi, ok, esta área no Brasil já está muito desenvolvida, cá pouca gente faz, ainda é tudo muito a ciência fora como independente, tudo o resto é um objeto de investigação, e eu depois de ter vindo da experiência africana disse, nem pensar, o meu objetivo é promover a mudança ao mesmo tempo que estudo. E eu tive o frame metodológico científico, com base científica, da investigação à ação participativa. Mais tarde, nós até no nosso grupo de investigação chamámos-lhe investigação à ação transformativa, porque mais do que só envolver as pessoas para participar e trazerem as suas diferentes opiniões, o processo que nós fazíamos juntos transformávamos a todos nós. Não só pela partilha de conhecimento, mas pelas novas possibilidades que eram trazidas, e houve vários exemplos disso. Por exemplo, depois de 13 workshops em Aveiro, do qual toda aquela zona com a erosão, com os pontões estão a ser feitos, há muita erosão, as praias são muito mais pequenas. A Vagueira, por exemplo, tem cenários de alterações climáticas de ficar inundada. E de repente várias coisas que há muitas décadas não se falava, porque implicava a expropriação de terrenos, de repente, depois de 3 workshops de conhecimento, partilha, interação, surgiu a possibilidade de um dos agricultores ceder ou permutar com a Câmara de terrenos para dar à Câmara os terrenos que estão atrás das dunas costeiras
permitindo depois à Agência Portuguesa de Ambiente receber aqueles terrenos e reforçar as dunas para como metodologia de adaptação à elevação do nível do mar, por exemplo. Coisas que eram impensáveis. Um, e tenho tido muito feedback de entidades deste género, como a Agência Portuguesa de Ambiente e outros, que este tipo de método de investigação serve à sociedade, serve às instituições, traz coisas fora da caixa e liga coisas que estavam desligadas antes. As empresas, as entidades públicas, a investigação, as escolas, a vida local, e sai-se um pouco daquela questão de que há umas medidas de adaptação para aplicar a todo lado. Não. Elas são co-criadas, são discutidas, são trazidas, são apropriadas. E mais do que se estamos a escolher a decisão certa ou o caminho certo, era o facto de ser uma decisão em que havia consenso. Portanto, se algumas coisas começarem a surgir, há uma união, uma capacidade de conversa que permite ir aprendendo com as novas descobertas, mais do que dizer erros. E uma das coisas que foi interessante, que foi, assim que esse projeto foi ganho, uma das coisas que eu trouxe foi, nós éramos 4 pessoas no projeto, eu, o André Vizinho, o Filipe Alves e a Inês Campos, e tivemos 6 meses de coaching com o José Sotelinho, porque eu sabia que aqueles 5 anos de projeto tinha que ser mais do que apenas concretizar a ciência. Tinha que ser uma forma de nós os 4 evoluirmos, criarmos comunidade, porque íamos além daquilo que era convencional. E, portanto, íamos estar a ter pressões, íamos sair fora da caixa e precisávamos de um núcleo sólido no sentido de integrado. Tínhamos que saber comunicar uns com os outros, tínhamos que saber co-criar juntos, tínhamos que saber criar disrupção sem criar fragmentação no grupo. E aqueles 6 meses, para mim, não só fizeram com que o projeto fosse de grande sucesso, especialmente a parte portuguesa, como hoje qualquer um deles, os 3, o André Vizinho, o Filipe Alves e a Inês Campos, são grandes amigos meus. Estou muito contente também com essa nova forma de ser investigador. E Gil, manifesta a minha gratidão por esse trabalho, porque é a partir dessa investigação, ação participativa e desse implicar-se na realidade, não é? Transformando-a e sendo transformado, que tu nos trazes até nós o movimento de transição, que ajudas a ampliar o movimento de permacultura em Portugal e tantas outras coisas. Vocês também criaram dentro da Faculdade de Ciências um laboratório de permacultura, não é? O Permalab, com já mais de 10 anos também. Então, grato por isso, grato também por essa implicação, essa novidade que foi, essa inovação que foi dentro da universidade, de ter logo o efeito de ter contaminado a sociedade à volta, e eu, que estava no João Sem Medo, permiti colher desses ares de mudança e de inovação e de novidade que tu fizeste chegar, tu e o grupo que tu acabaste de falar, não é? Como é que foi para ti? Como é que é para ti, não é não tanto como foi, mas como é que é para ti olhar para trás com este, ao mesmo tempo, olhando para a frente? Ou seja, o que é que esta década, mais qualquer coisa de investigação, e enquanto investigador, usando este tipo de métodos, te diz sobre a universidade, te diz sobre a sociedade? O que é que nós precisamos fazer enquanto coletivo, e enquanto coletivo, neste caso a partir da universidade, que é onde tu estás a servir, para podermos imaginar um futuro diferente, para podermos imaginar uma cultura diferente desta cultura moderna? O que é que te ensinou este percurso? O que é que aprendeste neste percurso de uma década a fazer investigação desta maneira? Grato, Mário. Uma das coisas que aprendi foi que ou seja, grupos deste género serem acolhidas por entidades formais dá uma credibilidade, dá um campo de pessoas que estão apaixonadas, que querem transformar-se e trazer coisas novas, estimular o solo para vitalizá-lo. E o que é que outra coisa quer emergir, mas especialmente para vitalizá-lo, foi fundamental. Portanto, um forte agradecimento não só ao CE3C, à fundação da faculdade, que permitiu
recebeu muitas propostas novas de outras formas, como por exemplo, coisas como nós não queremos ficar em hotéis e queremos ficar em casas de pessoas localmente. Do ponto de vista administrativo, é muito complexo de fazer isso, porque as pessoas não passam recibos, não é? E então, se for uma alimentação partilhada, é difícil trazer despesas de supermercado para a faculdade. É muito mais fácil trazer uma fatura de um almoço. Portanto, houve assim uma abertura, ou seja, o facto de sermos da faculdade, várias pessoas apaixonadas, como o André Vezinha, Inês Campos, o Filipe Alves e outros com que trabalhámos, o Hugo Oliveira, etc., permitiu estas pessoas que estavam nas margens vir para o centro, vir para o mainstream que uma faculdade permite fazer a sua magia, ser facilitador, ser spaceholder, trazer conhecimento e sim, também houve muita aprendizagem para não apenas ser uma partilha de opiniões. O André Vezinha, a Inês Campos, o Filipe Alves fizeram doutoramento científico, portanto houve uma capacitação também de trazer esta informação de uma forma que a comunidade científica e a sociedade conseguissem entender, com as suas limitações ou não, mas isso aconteceu. Todos eles estão, a Inês Campos apresentou logo o seu doutoramento pouco tempo depois, o André Vezinho e o Filipe Alves estão agora a terminá-lo, já se submeteram a um defender brevemente em áreas que são fundamentais. O André Vezinho está a perguntar como adaptar o montado, o ecossistema de montado, especialmente no Alentejo, às alterações climáticas, com toda esta forma participativa, nova, envolvente, permacultura, agricultura regenerativa, etc., holistic management, e o Filipe Alves a perguntar como é que a economia pode ser regenerativa, tendo um olhar focado no papel das moedas locais. Como é que moedas complementares e alternativas podem ser disruptivas e criar resiliência e regenerar o tecido socioecológico. E ele andou a investigar vários modelos europeus e publicou vários artigos científicos. Então está a trazer tudo isto. Portanto, isso permitiu a estas pessoas encontrarem os seus nichos e terem uma linguagem muito mais transversal com políticos, com comunicação social, com iniciativas locais, com órgãos coletivos como agricultores. Foi muito interessante isso. E a tua pergunta continua a ser o que é que foi do passado e está aí para o futuro. Uma das coisas que eu também me apercebi foi, pelo facto de todos nós sermos mais não integrantes na estrutura e criando, ou seja, o Fermalab é uma diferença, e eu já vou explicar porquê. Muito do trabalho foi estar na faculdade como trampolim de forma a ativar o território nacional e ibérico. Ok? Foi nesse campo. E isso teve muito impacto. E eu posso dizer que algumas coisas, os memes entraram na faculdade e na região portuguesa de duas formas. Pelas colaborações, e todos eles, e eu próprio também colaborámos com outros grupos dentro do CE3C e da faculdade, às vezes em projetos mais pequeninos, outras vezes em projetos mais longos. E uma das coisas que eu vejo com um grande impacto, muito liderado ou ancorado, enraizado pelo David Avelar, foi o Permalab, que é um projeto com mais de 10 anos, muito ancorado pelo nosso grupo de investigação, nomeadamente o David, sabia crescer de uma forma orgânica. Ou seja, hoje o David e o Permalab são reconhecidos não só pelo que lá está, mas pela resiliência e o crescimento orgânico que tiveram ao longo do tempo, pela integridade, pelo envolvimento, pelo facto de terem recebido vários nãos e vários acaba agora e várias portas fechadas e sendo água mole em pedra dura. E hoje em dia, depois de 10 anos, houve um clique, houve um shift energético se sobreviveu 10 anos, há algo lá diferente que nós não temos na faculdade. Como é que é possível que todas as quartas-feiras cerca de 20 estudantes da faculdade, mais 30 pessoas fora da faculdade, venham dedicar uma tarde e uma noite a regenerar o tecido social e ecológico de um pedaço de 500 metros, de 2.000 metros quadrados, 600 metros quadrados, dependendo se é a horta, se é o Permalab. E isso eu noto que é uma entrada energética diferente dentro da faculdade.
e já têm sido realizadas teses de mestrado, teses de doutoramento. Um, Aquilo que lá foi feito ali já tem sido convidado para ser feito noutras escolas, a comunicação social já começa a estar envolvida, e isso começou como se fosse algo que estava externo à faculdade, embora tenha sido interno, mas estava tipo um pequeno Vaticano dentro da faculdade, começou a perder as suas camadas de separação e está a haver uma absorção pela faculdade. Gil, portanto, a forma de conceber de ciência tradicional é como se nós estivéssemos a ver os objetos de fora, não é? E usando muito do corpo intelectual. E a percepção que tu me estás a dar com esta particular maneira de fazer ciência, que tu estás a chamar investigação-ação participativa, conduz-me para a ideia que de repente deixa de haver esta perspectiva de estar fora, eu passo a estar dentro, e deixa de haver só esta perspectiva de ter corpo intelectual para eu ter o meu corpo físico. Se eu estou dentro, o meu corpo físico tem que lá estar, e o meu corpo emocional tem que lá estar, e a energia de quem sou, e a energia do território, e das pessoas com quem estou. Portanto, fala um pouco de como é que shift é este entre estar a observar um objeto de fora com o corpo intelectual e de repente estar a estudá-lo, não de fora, mas por dentro, usando a minha própria experiência, usando aquilo que eu estou a sentir e a viver. Fala um pouco do que é este shift e como é que tu vês este shift importante para o tempo presente e futuro da humanidade. Grato, mano. Uma das coisas que é notório em quem está a fazer ciência, por exemplo, no grupo do CCM e no Permalab, é esta vivacidade, é o facto das pessoas realmente acreditarem, ou seja, a essência delas está alinhada com aquilo que estão a fazer, a integridade, a paixão, a pessoa acorda, vê-se que são pessoas que nós acordamos todos os dias, ou eu acordo todos os dias e vejo isso nos meus colegas, de aquilo que eu vou fazer hoje tem impacto, tem significado e é isto que eu gosto de fazer. Ok? E esta capacidade de ser um ativista ao mesmo tempo que sou investigador e aprendo sobre a ação, a interação com os outros. Ou seja, é muito este trabalho. E o Permalab trouxe muito isto de fazer investigação dentro de casa. Muito da faculdade, às vezes, era outros territórios nacionais, era outros países, era a Amazónia, Fiji, etc. E houve uma relocalização de... Mas nós estamos a fazer investigação que beneficia o território onde nós habitamos e trabalhamos. E isso, para mim, também foi um dos shifts que aconteceram comigo. Eu também trabalhei muito na Europa, etc. E houve uma relocalização de... Como se fosse... Eu, em vez de trabalhar em tópicos e em casos de estudo, comecei a trabalhar em sistemas dos quais eu sou um participante ativo. E, portanto, toda a minha escala de investigação e de ação saiu do nível global e maioritariamente europeu para uma escala nacional e especialmente regional. E eu noto isso muito nos projetos que fiz, nos diferentes municípios portugueses. Ou seja, portanto, há aqui uma questão de essência e relocalização, e nesta relocalização há um olhar de isto faz parte do sistema vivo. Esta parte que estamos a estudar, o Permalab, faz parte de um sistema vivo que tem a faculdade, tem a zona em torno da faculdade, tem a segunda circular, tem o hipódromo, tem a natação, tem as pessoas que passam... Tem algumas escolas, tem museus. O que é isto? E com as pessoas a aparecerem lá, foi trazendo quais é que são as partes do sistema que interagem com o Permalab. E começou-se a perceber, e usámos novas formas de quando é que as pessoas vieram, com quem é que interagiam, o que é que gostavam, e vimos uns nódulos de interesse, de interação. E então traria essas duas componentes de essência individual e relocalização em sistema. E o que é que muda dessa ciência de um corpo para uma ciência de 5 corpos ou de 4 corpos? O que é que muda? Sim, tu disseste, sim, falaste sobre a questão do intelecto, e no intelecto há um convite a um shift, ou seja, já a teoria integral já trazia
o corpo emocional, intelectual ou cognitivo, energético e afins, mas ainda era ver o sistema, permitia uma visão sistémica, mas não viva. E com esta vivência da ciência, da nova, vamos assim chamar, a parte da energética está muito presente, ou seja, nós trazemos muito a consciência de, quer em projetos de investigação, ação participativa, quer no Permalab, já repararam na qualidade de conversa que estamos agora a conseguir ter com modelos de governança diferente, com o fazer, por exemplo, um check-in, ou percebem pelo facto de estarmos muito mais presentes, pelo facto de estarmos a co-criar com o outro em vez de estar a dar opiniões, e criar estes espaços energeticamente diferentes, que foi algo que, tal como eu te mencionei, começámos a explorar um bocadinho quando trazíamos 30 ou 40 pessoas no mesmo município para falar sobre alterações climáticas e como nos adaptar. No terceiro workshop já há um ambiente diferente. Portanto, a ciência está também, para mim, a evoluir numa mais do que encontrar soluções ou estudar de fora, encontrar soluções que deve empurrar, é muito mais ver-se como participante, com um papel específico de promover a reflexão e especialmente de trazer a meta-conversa de novos mapas. O que é se tivermos uma nova distinção ou um novo mapa, como é que abordaríamos esta componente? Como é que é, por exemplo, de uma pergunta que uma vez eu fiz à EDIA, que gera o Alqueva, como é que seria o funcionamento da EDIA se a EDIA ganhasse pela água que não vende aos agricultores? Fazer assim estes shifts e isso permitir entrar noutras possibilidades, noutros campos, noutras propostas, e nota-se que as pessoas ficam mais vivas quando saímos daquilo que já é conhecido, da estrutura, de tentar manter mais eficientemente o mesmo mecanismo. E eu aí noto que nós fomos um grupo que foi muito requisitado pela capacidade de criar estes espaços em que algo novo surgia. De cada workshop que nós saíamos, pediam-nos mais 2 ou 3 workshops. As pessoas falavam lá fora, stakeholder fatigue. Stakeholder fatigue, nós chamamos as pessoas para participar e as pessoas não têm tempo para participar. Eu dizia-lhes, meus amigos, desculpa, eu tenho um processo contrário. Eu tenho 2 workshops integrados num projeto para fazer no município e ao final do ano faço 10 e tenho que dizer, acabou e se calhar vamos continuar de outras formas. E para mim é esta ciência que vitaliza os espaços, traz outras formas, integra aquilo que estava separado e consegue ter a percepção de qual é que é o próximo ponto nodal a trabalhar, quer como projeto, quer como stakeholder a envolver, quer como compreensão do ciclo da água, por exemplo. Eu lembro-me que muitos de nós falávamos da importância da regeneração, da reflorestação de Portugal e Espanha para trazer o ciclo da água novamente, a água que vem do Atlântico para cair nas planícies portuguesas e nas montanhas portuguesas e espanholas. Portanto, também convidámos e nutrimos, fomos a Tamera, onde este assunto era falado, para trazer também esses novos tipos de mapas de consciência de como os ciclos funcionam a outros níveis. Grato, Gil. Qual é... Se tu olhares para o centro, para o CE3C, se usarmos os Nested Systems, não é? O centro ser, vamos chamar o projeto, e ele está ancorado em Lisboa, não é? Ali na zona do Campo Grande. O que é o Proximate Hall e o Greater Hall do centro? Como é que tu estás a ver, como é que tu vês esse batimento? E qual é, o que o centro, nesse contexto de Proximate e Greater Hall, onde é que está o Innovations e qual é o valor que o centro traz para o Innovations for the Future? Grato, Marco. Essa é uma questão, ou seja, como eu vejo o potencial do centro no seu proximate hole é diferente do que é. Muitos dos projetos científicos continuam a ser, às vezes, noutras partes do mundo, e há uma parte desfragmentada.
No entanto, há muito trabalho que é feito de avaliação de risco, de projetos de mitigação, de compensação, de conservação no território português. Português, ilhas e também parte do Mediterrâneo. Há várias colaborações com Espanha, Itália e outras partes do Mediterrâneo e, portanto, eu veria assim o Proximate Whole, o Mediterrâneo, talvez como o Greater Whole, e o território português, sul de Espanha, norte da África, talvez entrando um bocadinho para a Itália, assim como o Proximate Whole. Já grande, diria que o Proximate Whole bem ancorado é o território português, no qual o centro consegue chegar a trazer dados, fazer propostas, está envolvido nas políticas públicas, ou seja, tem esses a dizer, trabalha com as empresas. Essa digamos, é o grande campo, é o Proximate Whole mais robusto do centro. E para o Innovations for the Future, para mim é esta capacidade de ser solo, onde a inovação pode crescer. Se a inovação conseguir ter capacidade de interagir com o sistema vigente, ou seja, cumprir alguns aspectos estruturais, alguns aspectos formais, alguns aspectos do ponto de vista até social, é bem recebido e é nutrido como algo. Eu estou a fazer algo inovador, que muitas vezes nós nem conseguimos perceber bem o quê, mas está a ter impacto e eles cumprem grande parte das regras. Portanto, é ok, há benefício das duas partes e há uma vitalização do campo. E também há um convite à evolução bem feita. Ela não pode vir como tentar forçar algo novo e dizer que o antigo não funciona. É muito mais convidar a participar, fazer colaborações, trazer propostas diferentes e nutrir o being. Ou seja, uma das coisas que eu vejo é esta capacidade de nutrir a forma como se faz, nutre a pessoa que está a fazer. E para mim é o centro poder acolher investigadores, é poder estudar projetos que estão no campo já a fazer coisas há várias décadas ou a começar, ou seja, poderem ser casos de estudo ou casos colaborativos. Agora, a maior parte dos projetos de investigação financiados já não querem casos de estudo que são apenas beneficiários. Querem participantes ou co-participantes do projeto, às vezes até como parceiros. E, portanto, eu diria que várias das iniciativas do Innovations for the Future pode falar com o CETC e fazer um one-pager. Olha, nós somos isto, fazemos isto há não sei quanto tempo, isto são alguns dados mais ou menos científicos que temos tido, isto é o que temos experimentado. Isto é interessante, porque eu diria que sim, quer do ponto de vista climático, quer do ponto de vista de alguns ou vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável, há pouca coisa que o centro consiga aceder em que se consiga realmente testar o novo, o que está fora do convencional e às vezes muito o que está no radical, que também é interessante para a ciência. E nós cá em Portugal, o Innovations for the Future, consegue conectar com várias destas iniciativas em Portugal. E, portanto, eu diria que é esta questão de ter um one-pager, uma folha de um lado e do outro, para mim parece-me algo que é interessante, não só para o CE3C, mas o próprio Innovation, que trabalha com outras entidades no país, poder dizer, estas são as nossas iniciativas, as iniciativas que são o Innovations for the Future, e há interesse de parceria para refletir, explorar, conhecer, financiar, promover. Por exemplo, o André Vizinho, através dos seus projetos, tem trabalhado com Mértola, tem trabalhado com a Idenha Nova, tem trabalhado com a Herdade do Freixo do Meio, tem trabalhado com a Herdade da Ribeira Abaixo e promovido componentes de keylines, promovido reflorestação em modo de agrofloresta, tem promovido holistic grazing e trazer, ao mesmo tempo que traz resultados, financia os projetos, faz acontecer, cria biodiversidade. E essa é a parte interessante que as iniciativas podem beneficiar, quer de apoio de reflexão, quer de investimento na estrutural e ecológico,
e também do ponto de vista de integrar ou pagar parte de recursos humanos para manter, digamos, aquele caso de estudo durante um tempo minimamente longo. Projetos podem ser de 2 anos ou há projetos que são mais de 10 anos. Portanto, isso pode ser interessante para as iniciativas e elas podem não ter uma área grande individualmente, mas o facto de serem várias, em diferentes partes do país, pode dar uma malha bastante interessante de exploração e de recolha de dados, algures entre uma ciência mais objetiva e uma ciência cidadã. Algo ali no meio de uma interação interessante. Gil, tu quando falaste, estavas a falar do centro e do projeto que vocês ganharam, falaste de terem chamado o Soutelinho para fazer um coach à equipa. Eu espero que o Soutelinho esteja aqui comigo um destes dias. E falaste também, foste falando várias vezes da essência da pessoa estar alinhada com a essência do projeto e daquilo que ela está a servir, com esse trabalho da essência. Como é que tu cuidas? Como é que tu vais cuidando ao longo desta década e no momento presente? Como é que tu cuidas de ti? Como é que tu cuidas da tua essência, de garantir que há esse alinhamento entre quem tu és e aquilo que tu estás a fazer? Como é que tu cuidas disso? Como investigador, como homem, como ser humano? Como é que tu fazes isso? Como é que isso está em cima da mesa? E qual é a importância que tu vês sobre esse trabalho, o trabalho em ti próprio, para... para o momento que nós vivemos e para aquilo que são as próximas culturas, não é? Aquilo que é o futuro da humanidade. Grato, Mário. Eu vejo que, como carneiro, eu sou também muito teimoso e os meus ciclos são assim muito intensos. Então noto que tenho assim 2, 3 anos de me reestruturar e aí faço muito desenvolvimento pessoal, trago muitas práticas, inicio e isso ajuda muito depois digamos, da lagarta se transformar em borboleta, depois da metamorfose, ajuda-me no início a criar algo novo. Uma das coisas que eu notei foi que, Dá exemplos de algumas práticas que tu sim, fazes, que segues. isto foi do passado e agora estou a adquirir várias outras novas. Ou seja, eu trabalho bastante o corpo emocional, ou seja, permitir expressar emoções, alegria, raiva, tristeza, medo, e elas servirem-me em vez de serem abafadas, em vez de tentar ter o medo inconsciente numa reunião e, como já fiz, usar um pouco de poder e prepotência para garantir uma estabilidade. Quando agora, olhando para trás, vejo que podia ter nutrido mais aquilo que estava a surgir, de forma a que todos estivessem na sua essência, em vez de estar tão focado em este projeto tem que ser concretizado e chegar ao final. Já tem muita inovação, etc., e eu dizer quase basta e seguimos. E, por exemplo, a tristeza de ter alguns colegas com quem trabalhei e depois parei de trabalhar e não ter escutado a tristeza de ok, mas é uma pessoa com quem eu trabalhei, gostei de trabalhar e esta fissão, esta fragmentação não é útil para aquilo que eu também estou a querer trazer à ciência e ao mundo. Porque isto é mais fragmentação, não nos alinhamos e, portanto, cada um seguiu a sua área, separámos. E para mim foi o ter parado, ou seja, iniciei com o Soutelinho, fiz depois os cursos de desenvolvimento que ele tinha, fazia prática de meditação, fazia práticas energéticas de Reiki e pouco ao nível de emocional. Uma das coisas que recentemente me apercebi foi do lado de sombra, ou seja, este meu interesse de concretizar o novo vinha com uma intenção muito interessante, vinha com experiência, vinha com um propósito de vitalizar e fazer evoluir, e vinha também com muita coisa inconsciente. O facto de querer reconhecimento, o facto de, quando tinha este poder forçar a determinada forma, o facto de não querer estar envolvido nas coisas que dessem mais algum trabalho ou que não fossem muito do meu conforto, como as questões administrativas, e passar por cima de coisas sem as resolver profundamente. E então, hoje em dia, por exemplo, faço várias práticas de possibility management para trazer toda essa área de
especialmente do corpo emocional, distinções e mapas que me ajudam a navegar aquilo que estou a ver, uma conversa, gestão de equipa, potencial, se está a vir por exemplo, uma das coisas que me acontece é eu quero ter espaços de transformação e caio facilmente em espaços de teaching, de dar uma aula, em que a intenção é trazer novos conceitos, mas em vez de o campo fazer emergir esses conceitos e as pessoas terem uma experiência da distinção, da nova forma de pensar nelas e ficar desperto nelas, facilmente cai numa de dar uma aula sobre conceitos para elas entenderem, novamente, no corpo cognitivo. Enquanto uma distinção, quando a Terra vem numa pessoa, ela emerge ou transforma-se do corpo energético da pessoa. E depois tudo isto se alinha e traz novas possibilidades. Por isso é que as pessoas ficam energizadas quando há uma nova distinção. E eu, por exemplo, gosto de ter feedback. Trabalho em equipa. Gosto de ter feedback sobre como é que foi. Saber receber. Saber sentir novamente os padrões. Faço processos de cura emocional quando são coisas ligadas ao passado. Faço processos de desenvolvimento de competências quando são músculos que não estão muito desenvolvidos. Então coloco-me em contextos, muitas vezes não profissionais, mas a testar novas formas de ser, na rua, com a família, com os amigos, e vou tendo feedback. E então tenho agora práticas muito do mundo do Possibility Management e também práticas da Escola de Desenvolvimento Regenerativo, que traz muitos mapas de como conseguir trabalhar com os sistemas, vendo-os e trabalhando com eles como sistemas vivos. O desenvolvimento regenerativo é muito desenvolvido por algumas entidades, a WeGenesis é uma delas, e a Carol Sanford, e eles trabalharam com muitas entidades, maioritariamente nos Estados Unidos, mas não só, de como é que é este Living System Thinking aplicado à prática do dia-a-dia, à estratégia a longo prazo, de quem quer ter um hotel ou de quem quer gerir um rio ou fazer aquacultura ou agricultura. Como é que a pessoa que inicia esta ideia ou a equipa, até ao projeto com todos os seus intervenientes, clientes, fornecedores, podem ser vistos como uma entidade viva e, sendo viva, regenera-se a si própria e aos territórios onde está. Portanto, também as minhas práticas são individuais, são em equipa e que envolvem muito o saber receber feedback e propostas de melhoria ou de outras coisas. Qual é a importância disso para o nosso futuro? Para a ideia de uma cultura que precisa se transformar? Marco, olha, eu posso dizer, e estou a sentir assim um pouco de tristeza, que é, eu quando paro de fazer algumas destas práticas, noto-me a cair em padrões anteriores, padrões antigos com que cresceram comigo durante 20, 30 anos. Portanto, o querer ter razão, o querer à minha maneira, o começar a ver-me a mim como superior aos outros. Isto começa a aparecer de formas muito subtis, com razões, com desculpas. E o facto de ter esta prática e permitir-me ir morrendo, descascando-me, leva-me para um espaço de humildade e leva-me para um espaço mais como se, em vez de querer criar ondas à superfície do oceano, estar mais no seu centro e eu me tornar a onda ou fazer parte da onda. Ou ela, parece que ela vem e eu faço parte dela. É esse nível, e vejo que este nível subtil é muito mais poderoso no sentido, ou seja, eu tenho visto com estas práticas a minha conexão comigo próprio, com os outros e com o sistema vivo é mais profunda, é mais genuína, é mais viva. E quando eu recebo propostas de sair fora da caixa, é como se eu me colocasse também ao mesmo nível das propostas que eu estou também a fazer a outros, saírem fora da sua caixa.
E não é que a gente esteja em níveis diferentes, porque o sistema é diferente. É como se eu quiser comparar uma célula neuronal com uma célula sanguínea, com uma célula óssea. Em alguns padrões podemos ver que umas estão mais fixas do que outras, que são mais livres. E para mim é como é que todos nós podemos transcender ao mesmo tempo. E, portanto, estas práticas convidam-me a estar num lugar menos sólido e mais entre sólido e líquido, ou seja, permitir-me solidificar para ter estrutura e concretizar, e ao mesmo tempo estar outra vez líquido, é como se estivesse sempre em processo entre lagarta e borboleta, e para mim tem sido um espaço delicado, porque eu, como carneiro, gosto depois de ter uma ideia e ir e fazer e concretizar durante vários anos. E agora estou num estado em que quero concretizar, não quero fazer da forma antiga e estou a aprender coisas novas todos os dias. Estou agora a começar a aprender como é que é concretizar sem estar totalmente em estado sólido. Grato, Gil. Tu também ainda há pouco falaste de governação, falavas de governação nova na equipa, falaste também de métodos novos na interação com as pessoas que faziam parte dos diferentes municípios. Nós não pusemos nomes lá e eu quero pôr alguns nomes para ter a certeza e para dar a conhecer. Portanto, vocês usavam a prática do círculo dentro da vossa equipa, isso, portanto, com check-ins, check-outs, e, portanto, a governação era uma governação entre pares, provavelmente com algo muito sociocrático. Sim. É isso? Com as pessoas, por exemplo, utilizavam métodos como o Open Space ou o Alt Café, práticas desta natureza, não é? Portanto, sim. Ok, eu inclusive eu lembro e tenho gratidão por isso, porque o meu treino de Open Space foi feito num curso organizado pelo David Avelar, que em primeiro lugar foi feito para os investigadores da faculdade, mas foi aberto ao mundo e também eu pude beneficiar disso e, portanto, saúde do David e os serviços que o centro foi fazendo para todos nós, não é? Não só para... Portanto, esse Proximate Hall, que verdadeiramente nestas circunstâncias foi Proximate, a cidade de Lisboa e aquilo que estava à volta do centro, não é? E nós começamos esta conversa hoje, ele para falar do centro e da essência do centro. E fomos andando progressivamente para chegar até ti. E eu quero terminar fazendo-te a pergunta: qual é a tua essência? Quem és tu? Quem és tu, o ser que está aqui à minha frente e que respondes pelo nome Gil? Qual é a tua essência? Quem és tu? Grato, Marco. Eu noto, até há pouco tempo, notava-me como uma célula sanguínea, livre, conseguia oxigenar os diferentes sítios, trazia vida. E uma das tristezas que eu tinha era sempre curto. Eu ficava pouco tempo nos espaços. As minhas amizades são muito intensas, mas não muito permanentes. E, e aí, há uns 7 anos, o conceito de células imaginais veio-me mais fundo. O facto de vejo-me como uma célula humanitária neste planeta vivo, cuja essência é tornar-me mais humano, sentir a componente da família, ou seja, do ponto de vista pessoal, há este processo de saber relacionar-me de uma forma profunda, sentir, e muito com o tema da morte. Portanto, há aqui um desejo de conectar-me profundamente com outro ser humano. E a um outro nível assim de alma é criar espaços que descoletem um novo potencial nas pessoas e nos sistemas vivos. É assim, há uma energia dentro de mim que sempre que é criação de contextos transformativos do novo, eu noto assim algo maior do que eu a querer expressar-se no mundo. E sim, assim, de qualidades, sou muito sensível, apesar de muitas das pessoas cá veem como concretizador, coordenador, arrogante, teimoso, e aquilo que as pessoas me dizem tocam-me. E gosto muito
e de conectar com a natureza, de sentir. Eu, por exemplo, quando vou ao guincho ou à praia, não só conecto com as minhas vivências, mas sou capaz de estar a sentir aquilo que se passa no mundo. A alegria, a tristeza, as guerras, a reflorestação, a desflorestação. E isso, para mim, nutre-me. Há algo que acontece nesta interação com o mundo além humano que me traz assim um outro tipo de energia. E, portanto, tenho estado a integrar. Eu antes era muito virado só para a natureza, eu sempre me vi, até aos meus 30 anos, como um ser mais espiritual do que humano, e agora diria que depois das práticas dos últimos 3, 5 anos, consigo integrar isso em mim. Portanto, sou um ser que gosta de criar coisas novas, trabalhar em equipa, gosto do novo, gosto de, neste momento, estou a querer criar projetos que modifiquem e transformem o território onde eu trabalho, as empresas dos meus amigos. Estou muito a querer cuidar de quem me está mais próximo. Estou com esse cuidado e trazer assertividade. Estou a gostar da forma como agora consigo dizer aquilo que sempre senti e que sinto, ou que intuo, sem estar a refletir se é a forma mais adequada, que as pessoas não vão compreender, com muitos julgamentos. Estou a gostar de ser mais livre, mais autêntico, não é livre, de ser mais autêntico. E quero-te agradecer, Marco, porque muito deste trabalho também tem vindo pelo estarmos juntos em círculos de homens, trabalharmos juntos também com o PM e o RD, Facility Management e Desenvolvimento Regenerativo, e agradecer àquele momento de Covid em que ficámos os dois durante um mês em casa e a partilhar as nossas experiências pessoais, profissionais. Para mim foi um momento de um shift muito forte. Grato, Marco. Grato, Gil, grato pela tua dádiva aqui hoje. Penso que ficou claro a radiância do teu ser ao longo destes mais ou menos 45 minutos de conversa. E quero aproveitar para também deixar esta voz de gratidão. Fui contigo que fez o meu curso de iniciativas de transição. Marco, dá-me só aqui 10 segundos, espera aí. Eu quero ouvir isso tudo. Então dizia-te que quero manifestar gratidão também, porque foi contigo que fiz o curso de iniciativas de transição. Tens sido uma pessoa que tem sido muito influente na minha vida, que tem trazido muito do novo, e hoje sou um praticante de desenvolvimento regenerativo, graças a ti também. E, portanto, quero manifestar essa amizade e companheirismo que temos tido ao longo destes anos. Pode deixar um vídeo assim. E manifestar gratidão por isso, pela caminhada, pela amizade e por aquilo que tu tens trazido. Grato, Marco. E por ter estado aqui nesta entrevista. Hum. Arro. Arro.